Em alguma caixinha de pergunta que eu coloquei recentemente, alguém me perguntou se o meu pai se beneficiou dessa abordagem low carb, assim, se ele, como diabético, foi porque eu expliquei isso em um outro vídeo, se ele se beneficiou. E eu não respondi a pergunta, eu deixei para fazer isso, assim, responder num vídeo maior que nos fizesse refletir mais do que uma resposta curta lá dos stories. Então, ali no feed, eu levei vocês em 1988, quando me chamou a atenção o comportamento de um conhecido sobre a falta de conhecimento sobre flexibilidade metabólica e tudo. Claro que eu era uma criança, mas aquilo me chamou a atenção, assim, eu gravei. Eu levei vocês também em 2005, quando eu tirei meu pai do banheiro mais de uma vez por causa de crises de hipoglicemia e comentei que o controle glicêmico dele era muito ruim e falei que o que causa a hipoglicemia não é a falta de carboidrato, mas sim o excesso de insulina. E esse excesso de insulina ele era necessário na época, necessário entre aspas, porque a dieta dele era muito ruim. A questão é que a dieta dele era muito ruim, pelo que se sabe hoje, porque na época o acompanhamento médico que ele teve era o que se tinha disponível, uma dieta de alto carboidrato, com alto nível de processamento, pouca gordura. O que eu quero conversar então com você sobre a adesão ou não do meu pai a um estilo de vida low carb e abordagens mais modernas para tratar diabetes, obesidade, hipertensão e doenças crônicas. Eu levo vocês hoje, então, não a 1988, nem a 2005. Eu levo vocês para 2012. Levo vocês para o Dia do Médico de 2012, 18 de outubro de 2012. Às 3h20 da manhã, da madrugada dessa data, eu recebi uma ligação da UTI, onde meu pai estava internado, me informando que ele havia falecido, então. Lá estava minha colega Thaís de plantão, então me avisou. Fui na madrugada, fui lá na UTI, então retirei os acessos venosos do meu pai, a Thaís tirou o tubo do meu pai. Foi feito o velório e no dia 12, então, de outubro, dia do médico de 2012, eu coloquei a tampa no caixão do meu pai e coloquei ele dentro de uma gaveta. Ruim, né? Brabo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu não tive tempo de aplicar no meu pai as abordagens que hoje salvam vidas e as abordagens que hoje a gente tem bastante ciência dizendo e provando que são as atitudes que mais salvam vidas, principalmente no contexto do diabetes, da síndrome metabólica. Hoje em dia não há mais dúvida que uma abordagem dietética baseada em comida de verdade, que se chama assim, comida natural de processamento mínimo, adequada biologicamente, e no contexto da obesidade com síndrome metabólica e diabetes, as abordagens de baixo carboidrato são superiores a outras abordagens. Então, lá aquela dieta padrão do meu pai com pão integral, leite de soja, margarina Becel, geleias e laranjas de sobremesa certamente aceleraram o processo de morte dele. E a pergunta então se ele aderiu ou não, a resposta é que eu não tive tempo e experiência suficiente na época para conduzir ele por essas abordagens que hoje eu transito com certa familiaridade. E aí vem uma outra pergunta, assim, que frequentemente quando eu conto essa história para os pacientes no consultório, eles ficam um pouco chocados e perguntam assim, mas doutor Marcelo, o senhor não fica chateado, deprimido ou revoltado por não ter tido tempo de conseguir conduzir o teu pai nessa abordagem? E eu digo que não. Não fico chateado, não fico depressivo e muito menos revoltado. E sabe por que eu não fico? Porque hoje eu trabalho com isso e enquanto eu gravo esse vídeo me vêm vários pacientes, lembro o nome de alguns, fico louco para falar, mas não vou,
de pacientes diabéticos, hipertensos, com circunferência abdominal muito acima do que poderia. Então, a cara da síndrome metabólica, alterações metabólicas flagrantes em exames, para quem eu explico tudo. Pego da mão, conduzo, desenho, mostro, peço novos exames, ajusto a medicação, tiro medicação, recoloco medicação e mostro para os pacientes a melhora evidente, dramática que acontece na vida dessas pessoas. Ótimo, né? Ótimo. Agora, a grande maioria volta a comer o pãozinho, leite desnatado por causa da gordura, usar margarina, comer bolacha, se entupir de carboidratos processados, farinhas, açúcares e derivados, sobremesa, chocolate, açúcar no café. Segue se entupindo de carboidratos, mesmo saudáveis, raízes, tubérculos, frutas, eventualmente grãos, que são saudáveis para um paciente magro com flexibilidade metabólica, mas que são insalubres para um obeso diabético com síndrome metabólica. Eles voltam. Eles vão morrer. Eles vão falhar. É incrível. O que não me chateia por eu não ter conseguido ensinar o meu pai, sabe o que é? Eu ensino vocês. Eu ensino os pacientes o que existe de melhor. E vocês falham. Vocês não acreditam. Ou acreditam, vivem e jogam tudo fora. Não se dedicam o suficiente. Voltam sempre para o que sempre fizeram. Quantos de nós, profissionais que trabalhamos com essas abordagens mais modernas, escutamos a seguinte frase: mas eu não consigo mais comer ovo de manhã, eu já enjoei. E aí a gente pergunta assim, tá, mas o que tu comeu então de manhã? Eu tive que comer um pãozinho, fazia tanto tempo que eu não comia, mas comeu por 50 anos um pãozinho e não enjoou. Por que enjoou do ovo? Por que enjoou do queijo? Por que enjoou do frango desfiado com molho? Em 7 dias enjoou, em 10 dias enjoou e voltou a comer pão com margarina? Voltou a tomar açúcar, café com açúcar? Porque voltou a fazer tudo que te deixou doente. Então, a falha de vocês, o fracasso de vocês, paradoxalmente me conforta com relação à falta de tempo que eu tive com meu pai. Porque ele poderia ter se beneficiado? Com certeza poderia. Com certeza poderia. Mas sabe quem se beneficia mesmo? Quem busca por si a mudança. Eu estou falando com vocês hoje, dia 17 de abril de 2020, às 11 da manhã. Foi quando eu gravei esse vídeo. Eu acabei de atender um paciente que buscou por si melhorar. Buscou por si, buscou informação, falou com conhecidos, entrou na internet. Claro que o meu pai, obviamente, não faria isso. Ele era um cara culturalmente mais restrito para isso. Mas a chance estatística de que ele conseguisse, por si, mudar era muito baixa, porque não havia esse interesse. Assim. Tá bem? Então, o que nos resta pensar? O que nos resta pensar é que em algum momento do futuro, tu que está me escutando agora e que está obeso, que está diabético ou que ainda vai ficar diabético, que está hipertenso ou que ainda vai ficar hipertenso, tu que está vivendo a vida como sempre vivestes, mesmo tendo desfechos negativos e que hoje está vivendo como ontem e amanhã vai viver como hoje, a tampa do caixão de vocês vai ser colocada em um dia do futuro que pode ser postergado. Vocês têm na mão hoje, e não importa em que dia tu estejas escutando eu falar isso, mas tu tens na mão hoje o poder de ir no futuro e trocar a data em que o desfecho negativo vai aparecer e que tu vais ter limitação e morte antecipada por doença crônica não transmissível.
E essa máquina do tempo, que é capaz de te transportar para o futuro, chama-se atitude. Chama-se o agora. A coisa que tu vai fazer agora muda todo o contexto. É como aqueles filmes, assim, que um detalhe muda toda a história. E isso é real. Vai depender agora da próxima coisa que tu ingerir. Vai depender hoje se tu vai ter um tempo que tu priorize a tua saúde mental e física e descanse um pouco, faça um exercício, pegue um pouco de sol, troque a comida processada ruim, que não é que tu não enjoa, tu é viciado nela. Comida processada vicia porque tem a parte bioquímica que responde a feedback positivo, sistema de recompensa, e tem também a parte psicológica de relação com a comida. Resolve teus problemas hoje. É tu mexer nisso hoje que te transporta para o futuro e impede que o teu filho tenha que colocar a tampa no teu caixão. Tá bem? Eu sei que isso é ruim de pensar, eu sei que a gente evita pensar nessas coisas. Só que a gente tem que pensar nisso, resolver os problemas e não voltar mais neles. Então, assim, ó, quem tá no meu Instagram aqui, quem caiu aqui, é porque em algum momento parou para pensar sobre a qualidade de vida. Então, para de postergar atitudes. Começa hoje. Faz hoje o que vai mudar o teu destino. Tá? E conta comigo, eu tô aqui pronto para te ajudar.